Ela cuspiu as palavras como veneno doce, rindo com aquela gargalhada que eu achava irresistível. Tu és o plano B, amor. O tipo seguro para quando a falha. Mas ele voltou, e agora eu escolho o fogo de verdade. Eu congelei ali, no terraço do nosso apartamento em Alfama, o sol de Lisboa queimando minha nuca como se o próprio céu zombasse de mim, e pensei, como uma mulher que jurei amar por toda a vida pode reduzir-me a uma nota de rodapé num diário de traições. E o pior? Eu não gritei, não a agarrei pelos ombros, não implorei. Apenas sorri, um sorriso que ela confundiu com rendição, e disse, vai, então. Mas lembra-te, planos B têm o hábito de se tornarem inevitáveis. O cheiro de jasmim subia das ruas estreitas de Alfama naquela tarde de verão, misturando-se ao aroma salgado do Tejo que invadia as janelas abertas. Lisboa sempre teve essa mania de ser poética mesmo nos momentos mais cruéis, como se as colinas íngremes e os azulejos rachados conspirassem para tornar a dor mais suportável. Eu, Miguel Santos, 38 anos, cozinheiro de profissão e sonhador por acidente, estava ali, de braços cruzados, olhando para Inês como se ela fosse uma receita que eu finalmente percebi ter estragado desde o início. Nós nos conhecemos num daqueles festivais de fado em Barro Alto, 2 anos antes. Ela era a turista de Porto que dançava descalça entre as mesas, com o cabelo castanho ondulado caindo como uma cascata sobre os ombros nus, e eu era o tipo que servia cataplana de marisco com um sorriso tímido, escondendo as cicatrizes de um divórcio fresco. Tu cozinhas como se cada prato fosse uma confissão, ela me disse naquela noite, os olhos verdes brilhando sob as luzes amareladas das lanternas. Eu ri, achando que era só conversa de bêbada, mas no dia seguinte ela voltou, pedindo o meu número e um beijo que selou o que eu pensei ser o nosso destino. Inês era tudo o que eu não era, impulsiva, ambiciosa, com um emprego numa agência de marketing encheado que a levava a viagens constantes para Madrid e Paris. Ela falava de sonhos grandes, abrir uma galeria de arte moderna, talvez em Lisboa ou no Porto, onde pudesse expor pintores emergentes da lusofonia. Eu, por outro lado, era o ancorador, o homem que acordava às 5 da manhã para comprar peixe fresco no mercado da Ribeira, que transformava noites solitárias em jantares improvisados para amigos no nosso apartamento alugado com vista para o castelo de São Jorge. Tu és a minha rocha, Miguel, ela sussurrava nos momentos íntimos, os corpos entrelaçados na cama de lençóis amarrotados, o som distante de um acordeão subindo da rua. Eu acreditava. Deus, como eu acreditava. Mas os sinais estavam lá, como rachaduras num azulejo antigo que só se revelam sob a luz certa. As noites em que ela chegava tarde, cheirando a vinho tinto e a colonia masculina que não era a minha. As mensagens no telemóvel que ela virava a cara para esconder, rindo nervosamente quando eu perguntava. É só trabalho, amor. Um cliente chato de Braga. E eu, tolo, engolia, porque o amor tem essa cegueira seletiva, especialmente quando se tem medo de ficar sozinho de novo. Meu ex-marido, João, me deixara por um advogado de 28 anos, dizendo que eu era muito caseiro, muito previsível. Inês era o oposto, fogo, paixão, a promessa de que eu não era um erro irreparável. Naquele dia no terraço, o ar estava pesado com o calor de julho, e o sino da sede de Lisboa badalava ao longe, marcando as horas como um lembrete inexorável do tempo perdido. Ela vestia aquele vestido vermelho que eu lhe comprara em Sintra, o tecido colando à pele suada, e segurava um copo de vinho verde meio vazio. Ele é o André, confessou, os olhos desviando para o horizonte onde o sol se afundava no rio. O meu primeiro amor. O que fugiu para Londres e voltou rico, com um apartamento em Belém e promessas de viagens para o Algarve. Tu. Tu és maravilhoso, Miguel, mas ele é o sonho. O plano A que eu adiei por cobardia. O plano A. As palavras ecoaram na minha cabeça como um fado triste, daqueles que Amália Rodrigues cantava com a voz rouca de quem já perdeu tudo. Eu imaginei André, alto, confiante, provavelmente com um fato italiano e um sorriso que abria portas em salas de reunião. Eu, com minhas mãos calejadas de descascar cebolas e meu sotaque lisboeta carregado, era o substituto. O consolo. O homem que pagava as contas e ouvia as queixas dela sobre o trabalho, enquanto ela fantasiava com o outro. Surpreende-me que tenhas demorado tanto a perceber, eu disse, a voz calma como o mar em baixa mar. Ela piscou, confusa, esperando lágrimas ou raiva. Em vez disso, servi-lhe mais vinho, o líquido dourado girando no copo como um redemoinho de traição. Eu sabia, Inês. Há meses. As chamadas à meia-noite, o perfume que não era teu.
Mas pensei que o amor podia curar isso. Que eu podia ser suficiente. Ela sentou-se na cadeira de ferro forjado, o rosto pálido sob o bronzeado de verão. Então por quê? Por que não disseste nada? Porque eu te amava, quis gritar. Porque cada manhã acordava ao teu lado e via um futuro, casamentos na Capela de Belém, filhos correndo pelas praias de Cascais, uma vida tecida com fios de rotina e paixão. Mas em vez disso, encolhi os ombros. Porque planos B aprendem a sobreviver sozinhos. Vai ter com ele. Desejo-te sorte. Ela hesitou, o copo tremendo na mão, e por um instante viu o arrependimento piscar nos olhos dela, aquele vislumbre de vulnerabilidade que me fizera apaixonar-me. Mas então ela se levantou, beijou-me na face como se eu fosse um tio distante, e desceu as escadas rangentes do prédio antigo, deixando para trás o eco dos saltos no pavimento de calçada portuguesa. Fechei a porta devagar, o clique soando como o fecho de um capítulo que eu nunca quisera escrever. Naquela noite, sozinho no apartamento, o silêncio era ensurdecedor. Liguei o rádio na emissora nacional, deixando que as notícias sobre o Mundial de Futebol de 2026, Portugal qualificado para as meias finais, preenchessem o vazio. Bebi um copo de aguardente, o fogo descendo pela garganta como uma purificação, e comecei a arrumar as coisas dela, as roupas espalhadas no armário, os livros de arte empilhados na mesa de cabeceira, o colar de pérolas que eu lhe dera no nosso primeiro aniversário. Cada peça era uma memória, e eu as embrulhei com cuidado, como se embrulhasse feridas. Mas enquanto dobrava o vestido vermelho, algo se quebrou dentro de mim. Não raiva cega, não ódio visceral, mas uma frieza calculada, como o cálculo de um chefe ao temperar um prato amargo. Inês achava que eu era previsível. Que eu era o homem que ficaria a chorar nas sombras de Alfama. Ela estava errada. Em Portugal, onde as histórias de saudade se entrelaçam com vinganças sutis, penso nos romances de José Saramago, onde o destino é uma teia tecida com paciência, eu aprenderia que o verdadeiro drama não está no grito, mas no sussurro que ecoa para sempre. Deitei-me na cama vazia, o lençol frio contra a pele, e fechei os olhos. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida. E nesse resto, eu faria com que ela se arrependesse de cada palavra. Não com punhos ou escândalos, mas com o veneno lento da verdade exposta, da ascensão que ela nunca imaginara possível para um plano B. Lisboa acordaria comigo, e eu acordaria com um plano. Os dias seguintes foram um borrão de rotina forçada, como se o meu corpo se movesse por inércia enquanto a mente fervilhava. Acordei cedo, como sempre, e desci para o mercado da Ribeira, onde o ar matinal cheirava a peixe fresco e a pão quente das padarias vizinhas. Os vendedores, velhos conhecidos com bigodes grisalhos e mãos nudosas, cumprimentavam-me com palmadas nas costas. Ó Miguel, que cara de enterro é essa? A Inês não te deixou comer direito. Ri, forçando a naturalidade, e comprei amêijoas e chouriço para o almoço do restaurante onde trabalhava, o Sabores do Tejo, um sítio modesto em Cais do Sodré com mesas de madeira gasta e vistas para o rio. No trabalho, o chefe principal, o Sr. Manuel, um homem de Setúbal com 70 anos e uma barriga que contava histórias de bacalhau à brás, notou a mudança em mim. Tu estás cozinhando com raiva hoje, rapaz, disse ele enquanto eu picava cebolas com fúria controlada, as lágrimas falsas misturando-se às reais. Contei-lhe tudo, num canto da cozinha enfumaçada, entre o chiado das frigideiras e o tilintar de talheres. Ele ouviu, fumando um cigarro proibido, e depois deu-me um tapa no ombro. Mulheres são como o mar, Miguel. Às vezes levam-te para o fundo, mas tu aprendes a nadar. Agora, faz um arroz de marisco que vale a pena, isso sim é vingança. E foi aí que a semente plantou. Enquanto mexia o arroz, o vapor subindo como fantasmas, imaginei Inês a provar o fruto da minha dor transformada em arte. Não era só cozinhar, era criar algo que a fizesse lembrar-se de mim a cada garfada, a cada gole de vinho. Naquela noite, voltei ao apartamento e comecei a escrever num caderno velho, ideias para pratos, menus temáticos, histórias por trás de cada sabor. O traidor, um prato de atum grelhado com molho de pimenta que queimava devagar. Plano B ressuscitado, sobremesa de pastel de nata com recheio amargo de limão. Era ridículo, mas catártico, e pela primeira vez em dias, dormi sem pesadelos. Uma semana depois, o pacote chegou ao correio, as coisas de Inês, embrulhadas num caixote de cartão com um bilhete meu, guarda para o teu plano A. Com amor, Miguel. Ela ligou nessa tarde, a voz trêmula pelo telefone, misturada ao barulho de tráfego em Belém.
Obrigada pelo gesto. Sinto a tua falta, sabes? O André. Ele é diferente. Mais excitante, mas tu eras o meu porto seguro. Ri baixinho, o som ecoando no quarto vazio. Porto seguro. Agora sou o capitão do meu próprio navio, Inês. Boa sorte com as tempestades dele. Desliguei antes que ela pudesse responder, e saí para uma caminhada pelas ruas de Lisboa. O elétrico 28 rangia subindo a colina, turistas tirando fotos dos miradores, e eu sentia o pulso da cidade como um batimento cardíaco renovado. Passei pelo Café Nicola, onde comprei um galão forte, e sentei-me num banco em frente à estátua de Camões, o poeta que cantava amores perdidos e glórias reconquistadas. Amor é guerra, murmurei para mim mesmo, recordando versos que Inês me recitava na cama. Ela achava que eu era fraco por perdoar, eu mostraria que a fraqueza verdadeira era subestimar um homem que cozinhava com o coração. Os meses voaram como gaivotas sobre o Tejo. O restaurante ganhou um novo fôlego com os meus pratos experimentais, criei um menu Saudades e Sabores, inspirado nas traições da vida, que atraía clientes curiosos de todo o país. Um crítico do público veio jantar, um tipo magro com óculos de ar fino, e escreveu uma resenha que me lançou para o estrelato local. Miguel Santos cozinha como quem vinga um amor com especiarias afiadas, cru, honesto, inesquecível. De repente, convites para festivais gastronómicos em Évora e Coimbra, workshops em escolas de hotelaria, até uma proposta para um programa na RTP sobre cozinha portuguesa contemporânea. Inês reapareceu nas redes sociais, claro. As fotos dela com André, jantares em rooftops de Lisboa, fins de semana em Vilas do Douro, legendas cheias de corações e hashtags como amor verdadeiro. Eu via tudo, não por obsessão, mas por vigilância, seguia-a discretamente, notando os comentários subtis de amigos em comum. Ele parece distante, Inês. Cuidado. Sorria para o ecrã do telemóvel, sabendo que o fogo que ela tanto ansiava acabaria por queimar. André era um corretor de imóveis, daqueles que prometem o mundo mas entregam hipotecas falhadas. Ouvi rumores através de um amigo comum, o Paulo, que trabalhava na mesma agência dela. O tipo está endividado até às orelhas. Casou com ela por fachada. Mas eu não interferia. Ainda não. Em vez disso, construía. Aluguei um espaço maior em Alcântara, um antigo armazém ribeirinho transformado em O Vingador do Tejo. O nome era uma piada interna, mas soava épico o suficiente para atrair a elite lisboeta. Contratei uma equipa, a Maria, sou chefe de Aveiro com mãos de fada para doces, o João, não o meu ex, graças a Deus, um sommelier de vinho verde que conhecia cada vinhedo como a palma da mão. Abrimos numa noite chuvosa de outubro, com fado ao vivo e um menu de 7 pratos que contava a história de uma traição, do aperitivo salgado de mágoa ao deserto doce de redenção. A casa lutou. Políticos de Belém, artistas de Montmartre em visita, até o embaixador brasileiro que elogiou o meu bobó de camarão como uma sinfonia de sabores coloniais reinventados. Eu circulava entre as mesas, o avental impecável, o sorriso confiante, respondendo a perguntas com anedotas que omitiam o veneno real. Cada prato é uma lição de vida, dizia, e as pessoas assentiam, fascinadas. No fim da noite, enquanto limpava a cozinha ao som de Nina Simone no rádio, Feeling Good, irónico o suficiente, recebi uma mensagem dela: parabéns pelo sucesso. André e eu vamos jantar aí na próxima semana. Orgulhosa de ti. Orgulhosa. A palavra queimou como pimenta mal dosada. Respondi com educação, reserva feita. Tragam fome e memórias. Desliguei o telemóvel e continuei a esfregar os tachos, o vapor subindo como promessas de retribuição. Ela viria, e eu a serviria o banquete da sua própria culpa. A reserva de Inês e André chegou numa quinta-feira agitada, o ar de novembro carregado com o cheiro de castanhas assadas das ruas de Lisboa. O restaurante estava à meia casa, o burburinho de conversas misturando-se ao tilintar de copos de vinho verde e ao dedilhar suave de uma guitarra fado no canto. Eu supervisionava a cozinha como um general, ajustando o tempero no coelho a caçador, provando o caldo com a ponta da colher, tudo perfeito, calculado para impressionar e ferir ao mesmo tempo. Ela entrou primeiro, o casaco de lã cinzento caindo dos ombros como uma armadura frágil, o cabelo preso num coque desleixado que gritava noites mal dormidas. André seguia-a, alto e loiro, com um fato azul que cheirava a dinheiro emprestado, o braço possessivo à volta da cintura dela. Sentei-os numa mesa de canto com vista para o Tejo, onde as luzes de Belém dançavam na água escura. Bem-vindos, disse,
a voz suave como azeite virgem. O menu da casa esta noite é especial, uma jornada de sabores inesperados. Inês ergueu os olhos, e por um segundo viu o choque, eu, transformado, com o cabelo curto e grisalho parado, a barba bem cuidada, o corpo mais magro e definido de horas extras na academia do bairro. Miguel. Estás incrível, murmurou, enquanto André apertava a mão com um parabéns pelo sítio. Ouvi falar maravilhas. Sorri para ambos, ignorando o aperto no peito. Obrigado. Deixem-me surpreendê-los. A cozinha tornou-se o meu campo de batalha. Para o aperitivo, enviei ostras com limão e pimenta rosa, frescas, picantes, um lembrete do nosso primeiro jantar em Cascais. O prato principal, robalo grelhado com molho de vinho do Porto reduzido, servido com legumes salteados que ecoavam as noites em que eu cozinhava para ela após turnos exaustivos. E o dessert, um tocinho do céu deconstruído, camadas de doçura e amargor que derretiam na boca como arrependimentos tardios. Eles comeram em silêncio no início, os talheres tilintando como confissões não ditas. Pelo espelho da cozinha, via os gestos dela, a mão tremenda ao erguer o copo, o olhar desviando para mim sempre que eu passava. André, alheio, tagarelava sobre um negócio em Cascais, vamos comprar uma vila, Inês, com piscina infinita e vista para o Atlântico, mas a voz dele soava oca, como um vinho barato disfarçado de vintage. No fim da refeição, enviei uma garrafa de moscatel de Setúbal como cortesia, com um bilhete, para brindes ao que foi e ao que virá. M. Ela leu em voz alta, a voz falhando, e André riu, achando graça. Antigo amor. Que romântico. Mas ela é minha agora, não é, querida? Inês corou, murmurando um sim, que soou como um adeus. Eles saíram pouco depois, o braço dele apertando-a com mais força, mas eu sabia que a semente da dúvida plantara. Naquela noite, depois de fechar, sentei-me no terraço do restaurante, fumando um cigarro proibido, hábito que eu retomara para acalmar os nervos, olhando para as estrelas sobre Lisboa. O sucesso era doce, mas vazio sem partilha. Pensei em ligar para o meu irmão em Coimbra, contar-lhe tudo, mas em vez disso abri o laptop e comecei a pesquisar. Agências de marketing em Lisboa, perfis de André no LinkedIn, conexões mútuas que pudessem ser úteis. A vingança, percebi, não era um ato isolado, mas uma sinfonia em atos. O primeiro ato fora a ascensão, o segundo, a infiltração. Paulo, o amigo da agência dela, marcou um café no Rossio na semana seguinte. Ouvi que o André está metido em sarilhos, disse ele, mexendo o café com uma colher gasta. Empréstimos para aquele projeto em Belém, apartamentos de luxo que não vendem. E rumores de uma amante em Madrid. Ri, fingindo surpresa. Inês merece melhor. Mas não digas nada, deixa que ela descubra sozinha. Mas eu não deixaria. Não completamente. Comecei a sussurrar nos ouvidos certos, um comentário casual a um investidor que jantava no meu restaurante, uma partilha anónima num fórum de negócios lisboetas. Nada direto, nada rastreável, apenas gotas de veneno no oceano de fofocas. Inês ligou de novo, 2 semanas depois, a voz embargada, o André. Ele mentiu sobre o dinheiro. Estamos a brigar tanto, Miguel. Podes. Podemos falar. Hesitei, o telemóvel quente na mão. Claro. Vem ao restaurante amanhã. Sozinha. Ela veio, vestindo jeans simples e um suéter que eu reconhecia das nossas caminhadas em Monsanto. Sentámo-nos no bar, o som do rio batendo contra as pedras lá fora. Sinto falta de ti, confessou, os olhos vermelhos de choro. Do jeito como tu me fazias sentir segura. O André é caos, promessas vazias, noite sem claro a discutir contas. Toquei na mão dela, um gesto de consolo que queimava como ferro em brasa. Eu sei. Mas tu escolheste, Inês. Agora, vive com isso. Ela soluçou, e eu servi-lhe um chá de camomila, ouvindo enquanto desabafava, as mentiras dele, as noites em que ele desaparecia para reuniões, o anel de noivado que ele prometera mas nunca comprara. Era catártico para ela, mas para mim, informação pura. Fica aqui esta noite, disse por fim, a voz baixa. O quarto de hóspedes no andar de cima está vazio. Ela aceitou, exausta, e dormiu enquanto eu velava, planeando o próximo movimento. De manhã,
ela partiu com um beijo na face e um obrigada murmurado. Mas eu já enviara uma mensagem para Paulo, conta a Inês sobre a amante de Madrid. Dela, não de mim. A teia apertava-se. O inverno caiu sobre Lisboa como um manto cinzento, as chuvas torrenciais transformando as ruas de calçada em rios escorregadios, e com ele veio o segundo ato da minha orquestra particular. O restaurante prosperava, reservas triplicadas, uma menção no New York Times como o segredo gastronómico da capital portuguesa, mas o meu foco estava noutro lugar, na desmontagem lenta do império de André. Ele era o tipo de homem que construía castelos de cartas financeiras, brilhantes mas frágeis, e eu, com a paciência de quem tempera um cozido à portuguesa por horas, esperava o vento certo para os derrubar. Inês e André separaram-se em dezembro, num escândalo que ecoou pelos cafés de Chiado. Ela descobrira a amante, uma designer espanhola com apartamento em Madrid e gosto por joias caras, e o confronto terminou com gritos na Rua de Belém, testemunhado por vizinhos que alimentaram o fogo das redes sociais. Paulo ligou-me a contar, rindo, foi épico, Miguel. Ela atirou o telemóvel dele ao Tejo. Agora trabalha dobrado na agência para pagar as dívidas conjuntas. Sorri para o espelho da casa de banho, a navalha raspando a espuma da barba. Karma é um prato que se serve frio, como o gaspacho de verão. Ela reapareceu no restaurante na véspera de Natal, sozinha, o casaco salpicado de chuva, os olhos inchados mas determinados. Posso sentar-me? Perguntou, e eu assenti, guiando-a para a mesa de sempre. O lugar estava decorado com ramos de azevinho e luzes piscantes, o ar cheirando a rabanadas e vinho quente. Servi-lhe um prato de bacalhau com natas, o meu especial de festas, e sentei-me à frente dela, o guardanapo dobrado como uma bandeira de trégua à falsa. Como estás? Perguntei, sabendo a resposta. Destruída, admitiu, espetando o garfo no peixe desfiado. Ele mentiu sobre tudo, o dinheiro, o amor, até o futuro que prometeu. Eu era só uma peça no tabuleiro dele, para impressionar os sócios. As palavras ecoaram as dela para mim meses antes, e eu reprimi o riso amargo. Plano B, hein? Parece familiar. Ela ergueu o olhar, chocada. Não digas isso. Tu eras diferente. Eu errei, Miguel. Errei tanto. Houve um silêncio, quebrado apenas pelo crepitar da lareira no canto. Eu podia tê-la perdoado ali, puxado para os meus braços e reconstruído o que se partira. Mas o rancor era uma raiz profunda, enraizada na humilhação daquela tarde em Alfama. Em vez disso, servi mais vinho, o líquido rubi girando no copo como sangue diluído. Erros definem-nos, Inês. O meu foi confiar cegamente. O teu? Bem, talvez aprendas com ele. Ela chorou então, baixinho, as lágrimas caindo no prato como sal no mar de creme. Confortei-a com palavras vazias, vai passar, vais ver, mas na mente, tecia o próximo fio. Naquela noite, após ela partir para a casa da mãe em Oeiras, contactei um advogado amigo, o Rui, que lidava com divórcios e fraudes em Lisboa. Quero saber tudo sobre o André, disse-lhe por mensagem. E se houver algo sujo, faz com que chegue aos ouvidos certos. Os resultados vieram em janeiro, embrulhados no envelope discreto deixado na porta do restaurante. André não era só endividado, ele manipulava contas na corretora, desviando comissões para uma offshore nas Ilhas Caimã. Nada ilegal o suficiente para prisão, mas o bastante para ruína profissional. Rui sugeriu uma denúncia anónima à autoridade tributária, e eu assenti, o coração batendo com uma mistura de culpa e euforia. Faz, escrevi. Pelo bem maior. A notícia rebentou em fevereiro, como um temporal sobre a Serra da Arrábida. Jornais como o Diário de Notícias estampavam, corretor de luxo envolvido em esquema financeiro, clientes prejudicados em milhões. André negou, claro, com conferências de imprensa em fatos amarrotados, mas o dano estava feito. Clientes fugiam, a corretora o suspendeu, e ele vendeu o apartamento em Belém para pagar dívidas. Inês, ligada a ele por um contrato de marketing falhado, perdeu o emprego na agência, conflito de interesses, disseram os chefes. Ela bateu à minha porta numa noite de vento forte, o cabelo encharcado, carregando uma mala pequena. Não tenho para onde ir, Miguel. A mãe está furiosa, os amigos. Bem, tu sabes como é Lisboa. Fofocas viajam mais rápido que o elétrico. Hesitei na soleira,
o cheiro de chuva misturando-se ao do ensopado que cozinhava. Entra, disse por fim, a voz neutra. Ela desabou no sofá, contando a saga, as ameaças de processo dele, as noites em motéis baratos em Alcantara, o arrependimento que a consumia. Eu mereço isso tudo. Fui uma idiota, egoísta. Mas tu subiste tanto. O restaurante é um sucesso, as pessoas falam de ti como o próximo grande nome da cozinha portuguesa. Sentei-me ao lado dela, o braço roçando o dela por acidente, ou não. Subi porque aprendi a não depender de ninguém. Tu podes fazer o mesmo. Mas enquanto ela adormecia no quarto de hóspedes, eu enviava a última peça, uma cópia dos documentos para um jornalista do Expresso, anónima, com uma nota, a verdade por trás do plano falhado. De manhã, ela acordou renovada, beijando-me na boca como nos velhos tempos. Dá-me outra chance. Por favor. Eu aceitei, ou fingi. O beijo foi doce, mas o meu coração era pedra. A reconciliação foi um ato de teatro magistral, encenado nas sombras douradas de primavera em Lisboa. Inês mudou-se de volta, as malas desfeitas no armário como se os meses de ausência fossem um pesadelo dissipado. Ela cozinhava comigo agora, tentativas desastradas de saladas gregas que acabavam em risos, e as noites eram um redemoinho de lençóis e sussurros, o corpo dela familiar mas alterado pela culpa que a tornava mais dócil, mais atenta. Eu mudei, Miguel, jurava ela, traçando linhas no meu peito com o dedo. O André foi uma lição. Tu és o meu tudo. Eu assentia, beijando-a com a paixão de quem sabe que o amor pode ser uma arma disfarçada. Mas por dentro, o plano avançava. O restaurante expandia-se, abriu um pop-up em Porto para o Festival de Vinhos do Douro, e com o sucesso veio o poder, contactos na RTP, convites para o Web Summit, até uma parceria com uma vinícola alentejana para um vinho exclusivo, Vingança Tardia. Inês trabalhava agora como freelancer, gerindo as redes sociais do restaurante, postando fotos de pratos com legendas poéticas que ocultavam o veneno nosso. André, enquanto isso, afundava-se. O inquérito tributário arrastava-se, com audiências em tribunais de Lisboa onde ele aparecia desgrenhado, o fato pendurado no corpo emagrecido. Os jornais o pintavam como o vilão perfeito, o homem que vendeu sonhos falsos aos portugueses. Ele tentou contactar Inês uma vez, uma mensagem patética que ela me mostrou: preciso de ajuda. Podemos falar. Ela apagou, chorando nos meus braços, e eu consolei-a, escondendo o sorriso. Mas o toque final veio de mim. Enviei uma carta anónima para o advogado dele, com provas de um desvio menor que Rui descobrira, o suficiente para uma acusação de fraude. O julgamento foi em maio, sob o sol inclemente que torrava as varandas de Lisboa. Eu não fui, claro, mas Paulo descreveu tudo, André, pálido como um bacalhau seco, a suar no banco dos réus enquanto o juiz lia as acusações. Inês testemunhou contra ele, a voz firme, ele usou-me para lavar a imagem, mas eu era cega. O verdito, 2 anos de prisão suspensa, multa pesada, e a licença profissional revogada. Quando ela me contou, de joelhos no chão da cozinha, soluçando de alívio, eu abracei-a, acabou. Agora somos livres. Mas a liberdade dela era a minha prisão autoimposta. As noites em que ela dormia, eu acordava suado, revivendo aquela confissão no terraço: tu és o plano B. O rancor não morria, alimentava-se, crescendo como erva daninha num jardim bem cuidado. Comecei a notar as pequenas coisas, as mensagens dela para amigas sobre reconstruir, o modo como evitava falar do passado, como se eu fosse um troféu de redenção. Queres casar connosco este ano? Perguntei uma noite, após um jantar romântico no mirador da Senhora do Monte, as luzes da cidade espalhando-se como confetes aos nossos pés. Os olhos dela brilharam. Sim. Oh, Miguel, sim. Na igreja de São Roque, com fado e marisco para todos. Planeámos, convites em papel reciclado com motivos de azulejos, lua de mel no Algarve, um vestido branco que ela sonhara desde menina. Eu sorria, assinava cheques para o wedding planner, mas no fundo, descia o clímax. Convidei o meu terapeuta, um 60 anos de Coimbra, especialista em traumas de traição, para sessões secretas. Isto não é amor, Miguel, disse ele numa tarde chuvosa. É controlo. Para quando vais parar? Ri. Quando ela sentir o que eu senti. O dia do casamento aproximava-se como uma maré alta. Inês radiava,
organizando tudo com a eficiência de quem compensa erros passados. Eu, o noivo perfeito, terno azul marinho de Mafra, flores de laranjeira no lapel, sorrisos para as câmaras da família. Mas na véspera, recebi a chamada. André, libertado sob fiança, procurava vingança. Diz à tua noiva que eu sei o que ela fez, rosnou uma voz distorcida no telefone anónimo que eu usava para monitorizá-lo. Ignorei, mas o aviso acendeu faíscas. Na manhã do casamento, enquanto me vestia no hotel encheado, Inês enviou uma mensagem: amo-te mais que tudo. Hoje recomeçamos. Respondi com um coração, mas o meu era de gelo. A cerimónia na São Roque foi bela, o órgão tocando hinos antigos, o padre bendizendo-nos com a água benta do Tejo, e quando trocámos alianças, ela chorou de felicidade. Para sempre, sussurrou. Eu repeti, os lábios roçando a orelha dela. A recepção no restaurante foi o ápice, mesas postas com damascos e velas, fado de Marisa enchendo o ar, convidados brindando com meu vinho, vingança tardia. Inês dançava comigo na pista improvisada, o vestido rodopiando como pétalas ao vento. Foi então que o atuei, um ecrã projetado no fundo, supostamente para fotos do casal, mas hackeado remotamente por um amigo informático, um garoto de Oeiras que devia favores. As imagens surgiram, gravações de áudio da confissão dela, tu és o plano B, editadas com fotos nossas, o riso dela e quando alto. O salão congelou. Inês virou-se, o rosto pálido como cera. Miguel. O que é isto? Os convidados murmuravam, telemóveis erguidos, capturando o caos. Eu parei de dançar, o braço ainda à volta dela, e sorri, o mesmo sorriso da tarde em Alfama. A verdade, amor. Plano B não esquece. O caos irrompeu como um prato estilhaçado no chão de azulejos, gritos abafados, o som de copos derrubados, o fado calando-se abruptamente enquanto Marisa pausava, confusa, o microfone tremendo na mão. Inês debateu-se no meu abraço, os olhos verdes agora engestados de pânico e traição, as unhas cravando-se no meu braço através do tecido do fato. Para. Desliga isso, implorou, a voz rouca sobrepondo-se ao loop do áudio, a sua gargalhada, as palavras, plano B, repetindo como um mantra maldito. Eu segurei-a firme, não com raiva, mas com a calma de quem encena o grande final. Deixa que ouçam, Inês. Deixa que saibam o que é ser reduzido a uma opção. Os convidados, tias de Porto com rosários nas mãos, primos de Setúbal boquiabertos, o meu irmão de Coimbra aproximando-se com o sobrolho franzido, formavam um círculo de julgamento silencioso. O ecrã pescava agora com mensagens de texto dela para André, recuperadas de backups que eu comprara a um hacker ético, sinto falta do teu fogo. Miguel é seguro, mas aborrecido. Cada palavra era uma faca, e eu via-as cortar, o sangue emocional escorrendo nos rostos chocados. Ela desabou de joelhos, o vestido branco amarrotando-se no chão, soluços e quando como um requiem pessoal. Por favor, Miguel. Não aqui. Não assim. Mas o assim era o ponto, público, inescapável, como a humilhação que ela me infligira em privado. Desativei o ecrã com um gesto para o técnico nas sombras, e o salão respirou, mas o dano estava feito. Telemóveis zumbiam com partilhas, casamento drama Lisboa já trending no Twitter português, e eu sentia o peso dos olhares, pena por ela, admiração relutante por mim. O padre, ainda de batina, aproximou-se, murmurando sobre perdão cristão, mas eu dispensei-o com um aceno. O perdão é para quem merece, padre. Hoje, é justiça. Inês ergueu o rosto, maquilhagem borrada como uma máscara caída, e sussurrou, tu planeaste isto tudo. Desde o início. Assenti, agachando-me ao nível dela, o cheiro de jasmim misturando-se a lágrimas salgadas. Sim. Cada prato, cada sussurro, cada ascensão. Tu achaste que eu era fraco. Previsível. Eu tornei-me o teu pesadelo lógico. Os convidados começaram a dispersar, alguns com abraços solidários para mim, outros lançando olhares de censura para ela, deixando o salão semi-vazio, velas tremulando como testemunhas mudas. O meu irmão puxou-me para o lado, o bigode grisalho tremendo de raiva contida. Isto foi longe demais, mano. Ela errou, mas tu. Tu destruíste-a. Ri, amargo. Destruí? Eu libertei-nos. Agora ela sabe o custo da traição. Inês levantou-se devagar, apoiando-se na mesa,
o copo de água derramado manchando o damasco como vinho derramado. Eu te amava, Miguel. De verdade. O plano B foi um erro de pânico, mas arrependi-me todos os dias. As palavras soavam sinceras, e por um instante, o meu coração vacilou, memórias de risos em Sintra, de mãos dadas no oceanário, de promessas sussurradas ao amanhecer. Mas o rancor era mais forte, uma âncora que me mantinha firme. Amor. Amor não ri na cara de quem confia. Vai, Inês. Encontra o teu próximo plano. Ela saiu cambaleante para a noite de Lisboa, o vestido arrastando no pavimento molhado de orvalho, o som dos saltos ecoando como tiros de misericórdia. Eu fiquei, bebendo o vinho, vingança tardia, sozinho, o sabor encorpado preenchendo o vazio. A polícia não veio, era drama privado, não crime, mas as repercussões foram imediatas, chamadas de família, mensagens de apoio misturadas a condenações. Herói ou vilão? Perguntava um primo no WhatsApp. Ambos, respondi. Os dias seguintes foram um furacão de média. O Correio da Manhã estampou: casamento termina em vingança digital, noivo revela traição em direto, com fotos granuladas do caos. Entrevistas pedidas, recusei todas, exceto uma no meu restaurante, para o Jornal de Notícias. Não é vingança, disse ao repórter, um jovem de óculos com bloco de notas. É catarse. Em Portugal, contamos histórias para curar, fados, romances de essa. Esta é a minha. O restaurante, milagrosamente, lutou mais, curiosos atraídos pelo escândalo, foodies fascinados pela narrativa. Criei um novo menu, lições de traição, pratos como coração estilhaçado, sopa de beterraba com pimenta que ardia devagar. Inês desapareceu por semanas, rumores dizendo que voltara para Porto, para a mãe, ou fugira para a Espanha. Não procurei, em vez disso, foquei no império. Expandi para um livro de memórias culinárias, do plano B ao prato principal, contrato assinado com uma editora de Amsterdão, traduções para inglês e francês. Mas à noite, sozinho no apartamento de Alfama, que nunca vendera, um santuário de memórias amargas, o vazio mordia. Sonhos com o rosto dela, o riso transformado em grito. Liguei para o terapeuta, arrependo-me. Ele pausou. Arrependimento é para quem não aprendeu. Tu aprendeste. Desliguei sem responder. Então, em julho, ela reapareceu. Uma carta, manuscrita, deixada na porta. Eu errei, mas tu quebraste algo irreparável. No entanto, perdoo-te, porque o amor, mesmo ferido, persiste. Se quiseres falar, estou em Cascais, na casa da praia que aluguei. E o papel tremia na minha mão, o perfume dela ainda impregnado nas linhas. Guardei-a na gaveta, ao lado do caderno de planos antigos. A vingança completara o ciclo, mas o drama. Esse nunca acaba em Portugal. É como o Tejo, flui, inunda, recua, mas sempre volta. O verão de 2026 trouxe um calor opressivo a Lisboa, o asfalto derretendo sob os pneus dos táxis, o Tejo brilhando como uma lâmina de mercúrio sob o sol impiedoso. O meu império gastronómico florescia, filiais planeadas em Faro e no Porto, um programa na RTP chamado Sabores da Alma, onde eu contava histórias por trás de pratos, omitindo os mais sangrentos, mas o sucesso tinha o sabor oco de uma vitória pírrica. Inês pairava como um fantasma, a carta dela uma ferida que coçava, exigindo atenção. Decidi ir. Não por fraqueza, mas por completude, o ciclo precisava de fecho, como um fado que termina numa nota alta de saudade. Dirigi o meu velho Fiat pela A5, o rádio sintonizado na antena 1 com notícias sobre o Euro de futebol, Portugal a brilhar nas quartas. Cascais recebia-me com brisa marítima, as Vilas Brancas reluzindo contra o azul do Atlântico, e encontrei a casa dela numa rua lateral, uma cabana modesta de madeira, janelas abertas ao vento salgado. Ela abriu a porta descalça, o cabelo solto e salpicado de areia, vestindo um sundres desbotado que recordava as nossas escapadelas para a praia do Guincho. Sabia que virias, disse, sem surpresa, convidando-me para dentro com um gesto. O interior cheirava a café fresco e livros velhos, pilhas de Saramago e Pessoa na mesa de centro, e sentámos-nos na varanda, copos de vinho branco gelado soando na madeira. O mar rugia abaixo, ondas quebrando como aplausos irónicos. Fala, disse ela, os olhos fixos no horizonte. Diz o que queres ouvir. Respirei fundo, o sal no ar picando a garganta. Quero entender.
Por que o plano B? Porque eu? Ela riu, triste, girando o copo. Medo, Miguel. Tu eras sólido, real, o homem que me fazia pastéis de nata às 3 da manhã. André era o sonho adolescente, o fogo que queima rápido. Escolhi mal porque acreditava que o amor tinha de doer para ser verdadeiro. As palavras doíam, mas curavam, como um vinho azedo que amadurece. Contei-lhe então, pela primeira vez, o todo, os sussurros para Paulo, a denúncia anônima, o eco no casamento. Não para me gabar, mas para expurgar. Ela ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo, e quando acabei, tocou na minha mão. Monstro, murmurou. Mas eu criei o monstro. Nós criamos. Ficámos ali até o sol se pôr, o céu tingindo-se de laranja e púrpura como um prato bem temperado. Não houve beijos, não promessas, só conversa crua, despindo camadas de mentiras. Vou para a Espanha, disse ela por fim. Trabalhar numa galeria em Barcelona. Reconstruir sozinha. Assenti. E eu? Fico em Lisboa, cozinhando as nossas cinzas. Parti ao anoitecer, o Fiat rangendo na autoestrada, o rádio agora tocando fado, estranha forma de vida, a voz de Amália cortando a noite. Chorei então, pela primeira vez desde aquela tarde em Alfama, lágrimas misturando-se ao suor. A vingança fora doce, mas o perdão, o meu para mim mesmo, era o verdadeiro banquete. De volta à cidade, o restaurante esperava, luzes acesas como faróis. Arrumava a cozinha quando Paulo ligou, ouvi que a viste. Arrependes-te? Ri. Todos os dias. Mas não mudava nada. Desliguei e comecei um novo prato, redenção no Tejo, peixe fresco com ervas silvestres, leve, esperançoso. Lisboa continuou o seu ritmo eterno, elétricos subindo colinas, vendedores de castanhas nos semáforos, o rio fluindo indiferente. Eu, Miguel Santos, ex-plano B, agora autor da minha epopeia, aprendi que o drama da vida não está na queda, mas na ascensão, e na graça de, por vezes, deixar o passado afundar nas águas.